Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, urgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. E diante dessa belíssima lição, que nós estejamos firmes nos nossos propósitos, de seguir os exemplos que Jesus nos deixou, de amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós e, como diz a lição, perdoar quantas vezes forem necessárias. E diante, Senhor, da oportunidade da vida, agradecemos e te pedimos neste momento. Dilata a nossa capacidade de compreensão, para que possamos absorver as lições que nos vão ser oferecidas na tarde de hoje. Envolve o nosso Ricardo nas vibrações de paz, de harmonia, para que ele possa ser intuído e inspirado e explanar o teu Evangelho na tarde de hoje. Envolve também a nossa Patrícia para que ela possa ler e comentar o livro Fonte Viva, que ela também esteja envolta no teu olhar e na tua luz, inspirada e intuída pelos bons espíritos aqui presentes. E que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Esse acerto aqui agora. Assim, né? Água? Ficou?
não sei se ficou. Boa tarde. Isso aqui, peraí. Bom, vai ser assim mesmo. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar aqui do Evangelho hoje. Já tem tempo que eu não venho aqui no Evangelho dar um soninho, né? Mas é Evangelho, né? Então acorda a gente. E a gente vai falar exatamente sobre o tema por qual a gente está aqui, né? Que são as reuniões espíritas. No Evangelho, nós temos aí até a nossa folhinha aí, vocês estão no capítulo 28, itens 4 a 7, né? Só não sei se esse microfone está pegando bem aqui, se eu coloquei bem, estou um pouco preocupado, mas... em relação ao tema, a gente está falando de reunião, né? Bem, o que é uma reunião? Vamos lá, vamos pegar o nosso dicionário, onde eu peguei aqui o conceito. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu anotei, está aqui. Agrupamento de pessoas no mesmo local, ato ou efeito de reunir-se. Um agrupamento de pessoas no mesmo local para tratar de alguns assuntos ou com propósitos recreativos. Então, primeiro a gente começa já com esse conceito do que é reunião. A gente vai estar junto, né, e misturado, vamos colocar assim. Isso é importante, isso é muito importante. E para tratar de alguns assuntos, né, e até recreativos. No caso de reunião espírita, serão recreativos? A gente já parte do princípio que não, porque a gente sabe bem do que se trata uma reunião espírita e uma reunião cristã. E a gente tem uma passagem de Jesus que começa o capítulo, que diz assim, Mateus capítulo 18 e versículo 20, que fala: em qualquer lugar onde se encontrar 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí também eu estarei. Mas Jesus não é alegre? Jesus é alegre. Só que uma coisa é recreação, outra coisa é alegria, né? E a gente tem no livro dos médiuns, eu vou em vários temas, tá? Em vários livros. Então a gente vai falar um pouquinho do livro da prece do Pagano Júnior, do livro dos médiuns, do próprio Evangelho e do livro dos Espíritos também. No livro dos médiuns a gente fala de 3 tipos de reuniões. Reunião de sociedades espíritas, lá no capítulo 24, ele vai falar no 324 ao 333, ele vai falar dos 3 tipos de reuniões espíritas, que até a época Kardec identificou no começo do Espiritismo e até hoje existem. Então nós temos a reunião frívola, reuniões frívolas, reuniões experimentais, né? E as reuniões sérias, as reuniões instrutivas, né? Reuniões instrutivas. Então vamos lá. Então o recreativo do dicionário já fica por frívola, correto? E a gente pensa o seguinte, né? Quando eu comecei a estudar essa lição do Evangelho, dentro do capítulo das preces, já aí da parte final, que é um capítulo que realmente eu não sou muito familiarizado com o Evangelho, sou mais com o livro dos Espíritos, já fico perdido. Uma coletânea de preces de espíritas no final, né? Para que isso? E a gente já vem aí às sextas-feiras, né? Tive até uma que eu assisti da Andréia numa sexta-feira, falando da prece, do ato da prece. Acho que já está todo mundo já com esse conceito na cabeça aqui há pouco tempo do que é o ato da prece. E ao mesmo tempo aqui nós temos diversas preces que são modelos, não são literais, são aquilo que vão orientar a gente para a gente fixar ideias para fazer uma prece, né? E o que significa fazer uma prece? Isso tudo já foi dado, a gente pode relembrar ao longo da nossa palestra um pouquinho esses conceitos, né? Mas quando ele falou reuniões espíritas, eu fiquei, será, até anotei aqui, será que a gente vai falar de reunião de mesa mediúnica? Eu fiquei assim, porque reunião espírita para mim, antes de ser espírita,
Era lá evocar, né? Invocar e invocar, né? Porque você fica invocado. Evocar os espíritos, né? Ficar naquela situação de... Eu não sabia o que era. Hoje comecei esse ano a trabalhar na mesa mediúnica. Estamos lá, né, os companheiros trabalhando. E ali eu fiquei assim, eu vou ter que falar nisso, isso que é as reuniões espíritas. Não exatamente, mas também é um tipo de reunião espírita de que ele vai tratar aqui, né? E é uma das mais sérias e principais, instrutivas de uma casa espírita, até a sua finalidade, vamos dizer assim, uma das maiores finalidades, mas não é só a única, não só a única. Sabemos que a evangelização, por exemplo, é uma porta de entrada daqueles espíritos que estão na desobsessão. Então, nós temos na evangelização também uma reunião espírita? Temos também uma reunião espírita. E isso que nós estamos fazendo, uma reunião pública, uma reunião espírita. Então, alguns exemplos já de reunião espírita são dados. A reunião na nossa casa, com a nossa família, que se chama culto do lar, é uma reunião espírita. Então, aqui 2 ou mais pessoas, basta eu, normalmente eu faço sozinho, porque a André era tão cansada, né? Ela com tanto trabalho, tantas frentes de trabalho, ela chega na segunda, ela fica, ai meu Deus, sabe? Parece que vem desde o sábado aquilo ali, né? E aí, às vezes, ela na quarta já dá o curso, aí sexta também, aí ela só fica ouvindo. Paradinha, eu falo, André, quer fazer uma prece? Ela não faz você, que eu estou cansada, ela está quase dormindo. Mas sou eu que faço sozinho. Só que essa semana a minha filha veio fazer, né? Foi muito legal, a Beatriz veio fazer comigo, né? E normalmente eu abro ao acaso, né? A gente tem lá o livro de preparo, né? Pode ser, no meu caso, a Religião dos Espíritos, tem o Evangelho e tem o livro dos Espíritos, né? Então a gente faz aquilo com o horário certo, naquele dia certo. Por quê? Porque a gente precisa, igual fala na introdução do livro dos Espíritos, as reuniões precisam de método, né? Os espíritos não estão ali para serem a qualquer momento convocados, né? Não é assim que funciona, né? Tem que haver uma seriedade, tem que haver toda uma preparação. Então, eu tenho que começar às 8 horas da noite, segunda-feira. Se eu atrasar um pouco, às vezes é um pouquinho, ainda dá, mas se eu atrasar muito, eu já não vou fazer, eu tenho que deixar o livro aberto, né? Para fazer aquela oração, né? Quase um pedido de desculpas, né? Para os companheiros desencarnados que vêm ter conosco, porque às vezes pintou um compromisso, uma necessidade urgente, alguma coisa. Mas ali tem 2 ou mais pessoas, já é uma reunião. O culto do lar é a primeira reunião que a gente tem dentro de casa, já é uma reunião espírita. E por que ele vai falar das reuniões, desse poder que as reuniões têm, em que Jesus estará presente, como ele estará presente e de que forma ele estará presente? Ele vai tratar de tudo isso, né? Então, quando a gente cita o livro dos médiuns, né? O primeiro ali, em relação a todos os tipos de reuniões espíritas, né? Que à época estavam começando a aparecer, que eram exatamente nas manifestações, a gente tinha as frívolas, e as frívolas eram aquelas que as pessoas iam lá para fazer qualquer tipo de pergunta, né, para interesse, curiosidade, para saírem se divertindo daquilo, né, como fosse um circo, né, como fosse uma coisa, um divertimento. Né. Aquilo ali vai atrair que tipo de espíritos? Os que estão naquela vibração da frivolidade, né, da brincadeira. Ao mesmo tempo, ele fala das experimentais. Nas experimentais é aquela que já está sendo experimentado um método de comunicação, está sendo experimentado ali aquele médium, aquela situação, já está se estudando, começando a querer se estudar o fenômeno, né? Como ocorreu a Kardec, a tantos outros olharem, anotarem, botarem a prancheta, botarem já o lápis na mão tirar a prancheta e tudo mais. E no começo eram as batidas, né? Aquele negócio das batidas já era uma questão experimental, né? Passava do divertimento inicial para depois ser experimental, né? E ali ainda não há um estudo apropriado em cima, não se debruça sobre aquilo, só se está vendo o fenômeno, não mais como divertimento, mas está, né, os curiosos estão ali, mas estão saindo, tá, então é assim que acontece, ok. Mas dali não se tira, né, nenhuma
nenhuma moral ainda, não se compreende ainda nenhum pensamento deles, diz aqui, é desviado para a pesquisa das artimanhas, né? O que é falso, o que é verdadeiro. E nas instrutivas, aquelas de que a gente pode aurir o verdadeiro ensino. A primeira de todas é a permanecerem sérias em sua acepção da palavra. E aí a gente pensa o seguinte, as nossas reuniões para serem sérias e instrutivas precisa do quê? Então vamos lá. Ele vai dizer na nossa folhinha, no nosso livro, ele vai dizer assim, para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente, no prefácio, né, que acompanha sempre nesse capítulo, antes das orações, tem o prefácio, quase uma exposição de motivos, né, sobre aquela oração, que são preces gerais, prece para intercessão dos obsediados, dos falecidos, né, tem diversos tipos de prece. Tem até que no começo, gente, vocês já devem ter tido essa palestra, né? Então ele diz, não basta nos reunirmos fisicamente. Então a gente está aqui num número mais ou menos assim razoável, né? Mais de 2 pessoas, tem mais, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, uns 15 pessoas, né? Vamos dizer assim. Poderiam ser 2, poderiam ser 10, 15, poderiam ser 100 pessoas. Não importa o número. É preciso que o façamos espiritualmente e não materialmente. O que ele quer dizer com isso, né? A gente já está em espírito aqui encarnado, reunido. Alguns estão assim com sono do Ricardo falar, alguns estão, né? Assim, mas é normal, a gente está chegando aqui agora depois do almoço. Alguns estão assim, pô, deixa eu ouvir isso aí, vou estudar isso, já estudei isso, aquele, né? Mas a gente tem que ter um pensamento voltado para o bem. Se eu chego aqui numa reunião e tem como numa missa, e quando eu era católico era assim, né? Eu ia para a igreja, estava até conversando sobre isso aqui ainda agora, né? Com você. Quando eu era católico, eu ia para a igreja nos dias festivos. E nos dias festivos já estava, né? Antigamente era mais forçado aí, mas depois começa a adolescência, aí eu só vou no Dia das Mães, eu só vou na Páscoa, né? Era assim, né? Lá na Nossa Senhora do Carmo, na Vila da Penha, onde meu pai ajudou a construir. Ele fazia o carreto e levava o cimento, tudo mais, conhecia todos os padres lá e tudo. Mas meu pai mesmo nunca foi praticante, ele só queria a fofoca, o papo ali, a brincadeira, conhecia os padres e tudo mais. Minha mãe já não, minha mãe era mais. Aí eu já começo a ver, meu pai mesmo não estava ali naquele pensamento. Ele ficava assim, peraí que eu vou ali, vou na rua ali, vou, não sei o quê, vou conversar com fulano, fica aí com a tua mãe. E aí eu estava ali, minha mãe lá, né, focada no que o padre estava falando. Só que eu começava a olhar a menina ali da outra rua, a vizinha que estava ali, bonita, né? Aí ficava, olha, fulana está ali, cutucava meu irmão. Aquele negócio. Ainda era meio tímido, não conseguia, né, depois conversar com ela após a missa, mas estava olhando, estava, né? Ou então estava falando do time de futebol dentro da igreja, né? Então a gente vai entrar numa reunião dessa, que é uma reunião cristã, pensando no time de futebol, não sei o que, o Coutinho chegou, a barreira virou baile. Não, esquece isso, essa música gruda, mas esquece, entendeu? Fluminense, não sei o que, Fluminense está... Não pode, porque a gente tem que focar no que o padre está falando, porque ali é uma reunião cristã e o padre está trazendo uma reflexão para todos nós. Então ali a gente via um ou outro, não só eu, via um fazendo a fofoca do outro ali, o outro não sei o que, o outro como está. E a gente vê que, mesmo tendo uma quantidade de pessoas, uma pessoa está pensando uma coisa, a outra está pensando outra, e 2, 3, 4, 5 estão focadas no que o padre está falando. Então, é o que ele vai falar aqui. Nesse caso, vai haver uma comunhão de pensamentos para o bem? Não. A reunião é só física, ela não é espiritual. Quando ela é espiritual, que é uma comunhão de pensamentos, de intenções para o bem, só então Jesus ou de espíritos puros que o representam. Então veja só, tem os espíritos que recebem as nossas preces e recolhem, né? E a gente reza às vezes a Jesus, reza aos espíritos superiores e tem esse recolhimento das preces, que o representam, estarão presentes à reunião.
Então veja só, não é uma reunião material, é uma reunião de alma mesmo, né? É uma reunião de alma. Aí a gente pensa assim, mas será que é só uma reunião pública, que é o equivalente à missa da Igreja Católica, ao culto do evangélico? Ou será que é só a mesa mediúnica, o culto do lar? Não, até mesmo uma reunião de preparação de um estudo, de preparação dos jovens aqui, das crianças lá em cima, o planejamento que a gente vai fazer para uma aula que vai dar, isso é uma reunião também, segue, é uma reunião espírita, porque a gente vai estar secundado pelos guias, pelos mentores do trabalho. Uma reunião até de diretoria da Casa Espírita tem um caráter muito sério, deve ter, e também pode-se, no momento, ter ali, e tem que ter uma prece para iniciar e uma prece para terminar. Até mesmo a própria evangelização, como falamos antes, tanto o começo como o fim tem uma prece, e ela toda é uma reunião espírita, porque inclusive tem a mediunidade. Outro dia estava a companheira lá, que chegou assim esbaforida, falou assim, olha, eu não estou com ânimo para a evangelização, não estou com ânimo, estou cansada, mas você terça-feira estava lá na mesa. Falei assim, então, lá em mediunidade aqui também é. Eu agora sou coordenador, de vez em quando desce um negócio assim, né? Parece que fica sério o negócio, né? Antigamente não. Aí não sei de onde veio isso. Eu falei assim, aqui também é mediunidade. Ah, é verdade, é verdade. Aí eu ia encaixar a companheira numa sala mais tranquila, aí a Juliana foi e colocou numa sala mais difícil, mas tudo bem, mas já não, foi até bom, sabe? E a companheira agradeceu, falou assim para mim, se você não tivesse falado aquilo, eu não tinha ficado. Não, e foi muito bom, eu gostei muito. Então, isso tudo é uma reunião espírita também. Então, não é uma reunião só na matéria, é uma conjugação de pensamentos e sentimentos. Aí tem assim, eu anotei, se a gente estiver com pensamento e vontade, a nossa prece se eleva, né? Então, a prece não é aquilo da gente ficar falando, né? Aquelas frases feitas, decoradas, aquilo tudo, né? É o coração, é o pensamento voltado para o bem, né? E essa força de vontade, isso tudo vai fazer a gente elevar, né, a nossa prece. Aí a gente vai ver aqui até no item 9 do capítulo anterior, se eu não me engano, deixa eu ver, a página está até aqui, 398, tá? O estudo anterior. Aqui tem uma ligação muito com os estudos anteriores da ação da prece, né? O item 9 diz assim, a energia dessa corrente, que é a corrente que ele está falando aqui da transmissão do pensamento, da ação da prece, no capítulo anterior, tá? No pedir e obtereis. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então veja só, se eu entro aqui com meu pensamento voltado para o futebol, para a briga do vizinho, para não sei o quê, e vou para uma reunião dessa, ou para uma reunião na mesa mediúnica, pior ainda, né? Não vai ter uma conjugação de pensamentos, eu não vou estar irradiando, chamando, me afinizando com os espíritos que vão lá doar o seu tempo, né, em prol de nós encarnados. Então veja só, se a gente entra na mesa mediúnica, a gente sabe bem, tem um livro Desobsessão, que é estudado lá antes. Esse livro, né, do André Luiz, ele coloca para a gente vários cuidados que a gente tem. Eu estou até com o livrinho aqui, né? Então ele tem assim, a conversação antes da reunião, o ambiente, né, como chegar, os acontecimentos inesperados, as visitas, e a prece, a meditação já em casa, antes de chegar. Então, quando ele fala aqui a conversação anterior à reunião, ele diz assim, compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Então, mas isso é reunião mediúnica, isso é muito sério, né? Realmente você tem que entrar lá, porque tem os espíritos e tudo mais e tal, né? Mas toda reunião que nós fazemos aqui na Casa Espírita, ou na nossa casa, que nós estamos rezando, fazendo um culto do lar, é uma reunião cristã,
É uma reunião espírita, no sentido de que espíritos do Cristo e o próprio Jesus estarão lá se nós estivermos em nome dele se reunindo. É o que ele falou para a gente. Mas como é que ele vai estar lá? E ao tempo de Jesus, quando ele falou isso, como é que ele ia estar num lugar, no outro? Porque ele estava encarnado na Terra, ele estava em missão na Terra, ele estava lá, né? Se fez verbo, se fez carne, né? Como é que era isso? Aí você tem a questão que ele vai falar aqui mais à frente. Vamos lá. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão aqui com seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que os faria serem reconhecidos, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual, maior o seu poder de irradiação. Então essa é a grande palavra, irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade. Aí a ubiquidade é o quê? A gente vai no livro dos Espíritos, né, para pegar lá na Vida Espírita, capítulo 1, na pergunta 92 e 89 também em diante, a questão da ubiquidade. Então, se você está reunido em nome de Jesus, espíritos superiores vão lá naquela reunião, o próprio Cristo se faz representar naquela reunião. Mas como? Se eu estou aqui e a outra casa está fazendo uma reunião no mesmo momento em nome de Jesus, a igreja também, e na casa de fulano também, e aí, de repente, nos centros de espíritas, está lá Dr. Herman num centro, no outro, dando mensagem, no Leon Denis e aqui, às vezes no mesmo horário, ou perto do mesmo horário. Como é que fica isso? Aí é a tal da ubiquidade, quando ele fala aqui assim: os espíritos, na 92, têm o dom da ubiquidade, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir? Então, o Dr. Herman está se dividindo no Leon Denis aqui? Ou existem em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, porque é uma individualidade. A gente dá isso até no livro dos Espíritos, né? Porém, cada um é um centro que irradia para diferentes lados. Então, tal qual um sinal de internet irradia para diferentes lados, tal qual um farol vai estar irradiando sua luz para os navegantes, e tal qual o sol, quando a gente anda de carro, quando é pequeno, a gente acha que o sol está até se movendo atrás da gente, né? A gente até fala isso para os pais, né? Ah, o sol está me perseguindo, a lua também. Na verdade, a gente não tem a noção ainda da ciência das coisas, né? Então, ali há uma irradiação da luz solar, né? Que é um astro, né, potentíssimo, né? Então, ele diz assim: veja o Sol, ele é apenas um, entretanto irradia em todos os sentidos e emite seus raios até bem distantes. Apesar disto, ele não se divide, ele é um só, e atinge a todos como por igual. O Sol está para todos. Todos os espíritos irradiam com a mesma potência, aí depende do grau de pureza que se encontrem, né? Que o nosso livro dos Espíritos vai definir bem, né? E os espíritos vão percorrer o espaço, diz 89, rápido como o pensamento percorre. Então é assim que eles vão se fazer estar nessas reuniões, né? Irradiando com a força do pensamento, do nosso pensamento também alinhado com as intenções boas, né? Com o pensamento no bem, com a caridade, e mais do que as intenções do pensamento, a ação também no bem. É fundamental, né? Então, às vezes, a gente pode estar com muitas palavras bonitas, falando da boca para fora, mas isso não adianta nada, você falar várias orações repetidas, se aquele pensamento não está no bem, não está na caridade, se você mesmo também não pratica aquilo que você está falando, né? Assim faziam os fariseus, dizia Jesus já na Bíblia em muitos momentos, né? Então veja só, os espíritos vão comparecer com seu corpo fluídico, perispiritual. Tem gente que tem evidência, vai ver, tem gente que vai sentir. Tem gente que numa reunião espírita sente, tem gente que está num lugar que vai sentir um cheiro diferente de alguma flor, alguma coisa gostosa, camomila, alguma coisa, não sei, né? Mas eu já li até muitas coisas do André Luiz sobre isso, até mesmo entre os espíritos com seus perispíritos,
tem essa sensação, e vão ver, né? E as flores caindo, né? Veneranda tem uma situação dessa. Então, o que acontece? Eles vão estar ali plasmando e se fazendo visíveis para quem puder ver e sentir, né? Através do seu perispírito, que a gente sabe que é o corpo de relação do espírito. Aí Dr. Bezerra vai aparecer com aquela forma, né? Que a gente normalmente conhece ele, pode aparecer mais novo também, né? E tal. E a gente vai ter essa irradiação e não a chamada ubiquidade de dividir-se o espírito, a ubiquidade no sentido de se irradiar o pensamento dele, né? E essa conexão com Cristo vai se fazer com uma questão de ação também, não é só o pensamento. O nosso pensamento tem que estar no bem, nós temos que entrar numa reunião, não entrar com frivolidade, a gente tem que estar no bem, mas a gente também tem que praticar o bem, né? Para trazer ao nosso lado a afinidade com os bons espíritos que vão estar nessas reuniões. Então não vai ser o número de pessoas, vai ser o sentimento de caridade que vai ajudar, né? Então a gente vê até lá também uma situação que é a seguinte, muitas vezes também a gente vai para uma reunião, dessas, né? Seja ela preparatória, aí é que tem muito, né? Preparatória de curso, preparatória de aula, planejamento de aula, né? Em que às vezes, né? Um está mais exaltado e tal, um quer impor seu pensamento sobre o outro, um quer contestar o outro, né? Então, isso acontece, essas questões às vezes acontecem. Então, a gente tem que, toda reunião que é para planejamento, instrução nossa, para caridade, seja com os encarnados, que nós estamos assistindo, seja na sopa, seja na assistência social, seja na evangelização, né? Ou desencarnados na mesa mediúnica, nós temos que deixar de lado a nossa antipatia por alguém, a nossa dificuldade com outro. Então, por isso é que essa lição vem trazer a reunião como uma coisa importante. Mas Jesus, então, falou que rezar em coletivo é melhor do que sozinho? Não é dizer isso, ele não quis dizer isso. Vamos ver aqui, vamos lá. Com a afirmativa que fez, Jesus quis demonstrar o efeito da união e da fraternidade. Então, quando eu estou num coletivo, eu tenho que domar mais aqueles meus maus instintos, pendores e dificuldades com o outro. Então, eu vou fazer uma reunião de planejamento de curso, eu vou fazer a reunião mediúnica, e tem lá, né, os médios e tal. Ali, então, né, até no começo, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, ou alguém falou também, foi a dona Dícia, a Barilena ou a Andréia, que falaram que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o apoiador, né, existe o doutrinador e existe o médium que incorpora, né? Eu, começando como apoiador, eu até acho que eu fiz essa pergunta também, ou alguém falou, que assim, mas se você olha o que a pessoa está fazendo e falando com o médium que incorporou e tem uma crítica, né? Se você pensa assim, pô, mas deveria ir para o outro lado, não fala assim não, né? Está sendo muito autoritário com isso, né? Ou então você está, né? E você fica pensando aí, eu acho que foi a dona Dícia, alguém que falou, não, mas você tem que apoiar, você tem que suportar o doutrinador, você tem que estar com o pensamento em conjunto com ele, em comunhão de pensamento, ajudando, pedindo em prece para ele fazer aquele trabalho devidamente, né? E ajudar aquele desencarnado, né? E também pedindo pelo desencarnado de uma forma que seja útil, né? Que você também não vai atrapalhar. Então, tudo isso, né, é um efeito dessa união e da fraternidade para a gente domar a nossa dificuldade com o outro também. Então, eu que estou aqui falando, muitas vezes, eu estava muitas vezes do lado de vocês aí também escutando. A maioria das vezes, poucas vezes eu fiz palestra aqui, fiz mais encontros. Agora estou começando a fazer desde a pandemia. Antes eram só os encontros, e no encontro, vou te dizer, era bem difícil. O primeiro encontro foi assim, um negócio de passar mal mesmo, né? Porque você já entra nervoso, você nunca fez aquilo, né? Vai em 2014, que foi o primeiro encontro. E aí você fica assim, poxa, será que o pessoal vai receber bem o que a gente vai falar? Será que a gente vai se fazer entender?
né? Será que a gente vai falar alguma coisa errada? Será que... E aí entra ainda num dos vários encontros disso aconteceu, entra a deusa com a Rosângela ainda visitar a gente. Aí então o coração começa a palpitar, né? Porque você fica, ainda o sujeito virginiano que nem eu, ele é muito crítico, né? Você quer fazer tudo certinho, né? Ainda fica assim, né? E tal. Então, se tem alguém vibrando ali por você mal, aí não uma pessoa só, mas uma outra, começa a ter uma... E esses pensamentos de quem está do lado de cá irradiam para quem está aqui. Então, a gente tem que ter caridade com quem está aqui, como a gente tem caridade com quem está do lado de lá, e quando a gente está assistindo um evangelizando, tem caridade com o evangelizando, tem caridade com o assistido. Então, a mesma coisa, né? Então, se a gente está recebendo aquela vibração vem para a gente também. O que pode atraí-lo não é o maior ou menor número de pessoas reunidas, porquanto em lugar de 2 ou 3 poderia ter vindo, né, ter dito Jesus, 10 ou 20 pessoas. Mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente, e para isso 2 pessoas é o suficiente. Então ele vai dizer mais na frente, a benevolência mútua é o principal, que é isso que a gente está dizendo, né? Então a gente tem que deixar a dificuldade que a gente tem com o outro. E qual é essa dificuldade, né? Então a gente não gosta muito daquele outro que está trabalhando com a gente de um jeito, né? Que a gente tem uma censura, porque a gente é de um jeito, a pessoa é de outro. Mas estão todos trabalhando para Jesus. E cada um está dando o seu melhor. A não ser que a pessoa está saindo muito daquele roteiro ali, né? Daquele curso, daquele trabalho, que aí tem os coordenadores para entrar em ação e falarem, orientarem, né, e tal. Mas nós mesmos, né, trabalhadores, temos que ter a caridade com o outro. E aí só o coletivo é que vai exercer esse papel. O individual é uma prece que será recebida, sim. Mas quando você está no coletivo, você vai ter que domar essa dificuldade que você tem com o outro, né? Então, a gente vê assim só com os jogos da matéria uma reunião, a gente não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então, a gente vai ter não só, né, que pensar naquilo que a gente está orando, como a gente está orando, mas também na dificuldade que a gente tem com o outro. Aí tem essa passagem, né, do Evangelho, que está até aqui na frente, né, que diz assim para a gente, ó, reconciliar-se com seus adversários, que é o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, o item 5, é Mateus 5, 25 e 26. Mas mais na frente ele ainda fala o seguinte, ó, o sacrifício mais agradável a Deus, o item 7. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda em altar, e a vossa oferenda em altar porque a época havia o sacrifício, né? E que foi espiritualizado, né, com o próprio Cristo, a Igreja Católica espiritualizou o sacrifício. Não tem que mais botar cordeiro, nada disso, como ao tempo lá dos Hebreus, né? Onde a gente tinha, né, antigamente essa situação. Então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Então, Jesus que nos ensinou com isso, que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. O ressentimento que a gente tem com o outro que está no trabalho com a gente, na reunião espírita, seja ela de que forma for, né? de que tipo for, né? Então, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Só assim a sua oferenda será agradável, né? Então, nesse caso, as pessoas que vão para uma reunião, né, espírita e têm uma dificuldade com o outro, não conseguem perdoar, não estão ressentidas, estão com dificuldade, com melindre, elas não estarão reunidas em nome de Jesus. Está até grifado aqui no texto. Jesus é apenas o pretexto da reunião, não a verdadeira causa. Aí ele remete até o item 9, né, do capítulo anterior, que é a questão da eficácia da prece, né, em que ele vai falar a transmissão do pensamento e vai falar essa questão da corrente, que a gente já falou, da energia do pensamento e da vontade, que é o que vai dar força a essa reunião, né? Vamos dizer assim. E aí, né,
diz ele também no texto, não significa que Jesus fique surdo à voz de uma pessoa, já até comentamos isso. Ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar. Ele disse, pedir, obtereis, mas eu vou atender a todo aquele que me chamar. Se tiver com peso no coração, dificuldade, como é que você vai sintonizar com aqueles que recebem a prece e levam ao Cristo, levam aos espíritos superiores? Não tem como, né? Você vai ter que primeiro tirar o peso do coração. O teu anjo da guarda vai estar sempre ali, o teu mentor vai estar sempre ali, mas você às vezes não acessa ele por causa da tua própria vibração. Isso quando eu era pequeno até tive um episódio desse, tive até uma dificuldade que eu não conseguia dormir, que eu tinha umas impressões desagradáveis e tal, escutava coisas que não eram boas e que como é que chamava na época, que dava passe, a rezadeira, minha vizinha, ela pegou e falou, seu anjo da guarda está perto sim de você, mas ele está afastado, ela usou esse termo, mas não tinha doutrina nem nada disso, porque você não está rezando, você não está fazendo a ligação com ele. Então, nós é que temos que fazer essa ligação. E em coletivo, a coisa fica mais difícil, mas exige mais da gente. Mas quando acontece, é uma maravilha, porque a prece coletiva vai fazer um feixe, né? A gente vai ver até no livro dos médiuns uma expressão que se usa para isso, muito interessante. Aí diz assim, se ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar, é porque, antes de tudo, Jesus exige o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está em isolamento. Então é isso, quando a gente está em grupo, a gente tem que estar em uma comunhão de pensamentos, é uma homogeneidade de pensamentos. Isso que vai se traduzir na força daquela prece, daquela reunião e na seriedade daquela reunião. Porque todo sentimento pessoal vai afastar os bons espíritos. Aí ele dá um exemplo. Numa assembleia numerosa, em que apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto que os outros se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, lembra a missa lá que eu falei? A missa, né, lá da igreja. Jesus estará com os primeiros que se uniram de coração e não com os outros. Os outros podem ser até mais numerosos, mas estão lá em pensamento em outra coisa, e não no pensamento que é o foco ali, que é a lição do Cristo, que é a doutrina do Cristo, que são as leis de Deus. Não são, portanto, as palavras ditas simultaneamente, os cânticos ou atos exteriores, mas a comunhão dos pensamentos de acordo com o espírito da caridade personificado nele, né? Então, aqui, depois ele vai falar e vai dar um exemplo de prece. Mas antes, vamos ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, que é bem importante também. Então, vamos lá. Em resumo, né? Jesus estará com aquele que ora com fé. Nós sabemos que a prece tem essa questão do louvor, do agradecimento, né, e do pedir. A gente mais pede do que faz todo o resto, né? Os evangélicos, os protestantes, eles focam muito na louvação, é muito bonito isso. A louvação é assim uma coisa que a gente não está acostumado, mas a gente tem que fazer e tem que reconhecer Deus, nosso Pai, né, com toda a sua benevolência. E aí, né, o que acontece? Aquele que ora com fé, caridade, sentimentos bons e verdadeiros, não a aparência externa, não as palavras decoradas, tudo isso, e que não venha com antipatia pelos irmãos naquela reunião, com egoísmo, com a vaidade, com aparecer mais que o outro, aí sim é que Jesus estará presente e os amigos espirituais superiores, os espíritos superiores, vão estar presentes também. A gente vê até a vibração da casa espírita, né? Quando a gente entra na casa espírita, muda, né? A gente vê que tem uma vibração, um ambiente preparado. E aí todo mundo quer dar beijinho, quer dar abraço, negócio assim, aquele negócio todo. Quem não é muito do abraço, assim, que nem eu, aquela coisa assim, todo fulano, ficando, bate nas costas, mas a mulherada, tudo, um beijinho. Então é aquele negócio. E gasta beijo, né? Mas porque a vibração é boa, né? Porque a vibração faz isso. Às vezes a gente está na rua, a gente passa o outro, assim, nem olha direito, assim, esquece de ver. Ih, deixa eu passar aqui para ele não me ver. Então esse negócio. Aqui dentro não. Então, olha só. Então aqui a reunião espírita propicia tudo isso para a gente, entendeu?
Então, é uma coisa muito importante. Essa homogeneidade, tem até um texto aqui do Consolador, aqui, que eu tenho, só é conseguida quando todos os participantes estão unidos pelo sentimento da fraternidade, convivendo no respeito às diferenças individuais. Eu não gosto muito daquele fulano que está trabalhando comigo, mas eu tenho que conviver, eu tenho que começar a entendê-lo. Assim como ele não pode ter o direito de não gostar de mim também, né? Ah, eu falo demais, eu sei que ele é mais quieto, né? Cada um tem a sua diferença. Todos voltados à finalidade da reunião, né? E aí, todas as reuniões de espíritas, nós temos uma prece inicial para Deus, né? De louvor a Jesus, né? Também pedindo a proteção dos amigos espirituais, do mentor daquele trabalho, especialmente, né? O patrono, né? A fim de que sejam realmente úteis a todos aquele trabalho instrutivo, né? E aí a gente tem a questão das imperfeições individuais, a gente poder pedir que nos afastem dessas dificuldades com o outro, sejam encarnados, seja também os espíritos, às vezes, malfazejos, que estão ali querendo se esmicuir naquela reunião, estão querendo ali adentrar aquilo ali, mas aí tem até um exemplo que é dado aqui, isso é um resumo do exemplo da prece que ele dá no final, que eu estou falando para vocês, que ele fala assim, é um perdão, é uma benevolência com esses espíritos ainda inferiores que estão querendo, né, entrar nessa reunião, né? Aí ele fala assim na prece, olha só, ele diz: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta também, Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam desviar nossa atenção, né, a desunião também entre nós, nos desviar da caridade, o amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenha entrada no coração, né? E ele vai dizendo aqui, né, toda uma prece que é um modelo, não é para a gente recitar isso aqui a cada reunião, no início e no fim, igualzinho está aqui, mas aqui você tem um modelo, né? Um modelo que se resume mais ou menos nisso daqui, ó. Ele dá um exemplo de uma prece para o começo de uma reunião mediúnica e outra para o final, em que se destacam nas ideias exprimidas pelas frases os sentimentos de humildade, então a gente se reconhecer servidor do Cristo, né? Ninguém é melhor do que ninguém ali, né? O reconhecimento das imperfeições humanas, a confiança no amor e sabedoria do Pai e a fraternidade em relação aos espíritos perturbadores que possam estar presentes, como exemplo de prece, não para serem decoradas, mas como modelos. E aí a gente vai ver, né, já terminando, né, que existe também a prece final, que ele falou, né, também fala no item 7, né, do agradecimento, né, para colocar em prática os ensinamentos que nos deram, etc. A gente vê no livro dos médios um comentário muito importante, né, que é aqui, ó, dentro 330, ele vai falar do que uma reunião séria deve se propor a fazer, né? E a gente já falou um bocadinho aqui, né? E aí depois ele vai dizer assim, uma reunião, na 331, é um ser coletivo. Então, uma reunião é um ser coletivo, né? Então, coletivo não é eu sobrepor a minha vontade, meu individualismo, o meu melindre, minha vaidade, né? Não é isso. Cujas qualidades de propriedade são a resultante de todos os seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe terá ainda mais força quanto mais homogêneo ele for. Aí a gente lembra de time de futebol. O time de futebol nos bastidores, né? Eu não esqueço do futebol. Eu falei aqui que é para esquecer quando entra na reunião, mas isso é um exemplo, uma analogia da vida, como Jesus fazia ao seu tempo com os pescadores, aquilo tudo, né? Então vamos trazer aqui também a analogia. Quando eles querem ganhar, quando eles querem competir, eles sempre fazem uma oração. Tem gente que critica, né? Negócio de atleta de Cristo, não sei o quê, mas até quem não tem religião entra naquela corrente. Vai no pensamento positivo. Está lá no meu time, está um francês que joga, né? Todo mundo sabe. Tem um francês lá, o francês fica, eu vejo nos bastidores e fica assim movendo a boca, não sei se ele está falando francês ou português.
e às vezes ele fica assim, com o olho fechado, e o cara está em português rezando o Pai Nosso, o capitão do time está rezando, ou às vezes em espanhol agora, que o capitão do meu time é argentino, ele está lá rezando o Pai Nosso. E está um argentino, está um uruguaio, está um francês, os brasileiros, tudo naquela corrente. E sabe a religião de cada um? Não. Tem gente ali que às vezes nem tem religião. E quando a seleção brasileira entrava em 1994, quando foi tetracampeão do mundo, como é que ela entrava? Até nas eliminatórias, com as mãos dadas. Ela sofreu crítica beça, crítica, o tempo todo bateram no Parreira, aquele negócio todo. Tem até no documentário aí que está do Romário, né, passando isso. Aí, quando eles se juntam e fazem oração e começam a juntar as mãos e entram no gramado, é um ser coletivo que está imbuído na conquista da vitória. É um exemplo do nosso terra a terra, mas que é mais ou menos para a gente também exemplificar isso daqui, ó. Muito mais de uma reunião séria, instrutiva, como é a reunião espírita, a reunião cristã. Todos os seus membros vão ter força desde que estejam comungando no pensamento como um ser coletivo, quanto mais homogêneo ele for. Se bem se compreendeu o que foi dito sobre a maneira porque os espíritos são avisados do nosso chamado, e aí ele vai remeter à questão 282 do livro dos Médiuns, facilmente compreender-se-á o poder de associação do pensamento dos assistentes, porque a gente está com o pensamento irmanado num ser coletivo. E já terminando, quase chegando ao fim aí, eu lembrei de um outro exemplo, acho importante de exemplo, eu tenho outro exemplo ainda para dizer, ainda vai até as 4, né? Tem um outro exemplo aqui interessantíssimo, né? É um exemplo muito bom do livro da prece, mas tem um exemplo legal, assim, que é um fato de um amigo meu, um ex-estagiário lá do trabalho, que ele é budista, eu acho que é budista, ele é da arte de viver, eu não sei se é budista, arte de viver, até que a filha da Dice, a minha cunhada, que mora fora, ela é. A arte de viver, negócio de meditação, né? Tem em Botafogo, tem não sei onde, na Barra, e tem no mundo inteiro. E que eles meditam, né? Então é um negócio da religião oriental, meditação, e tem um guru, tal indiano, e que ele veio já no Brasil, reuniu várias pessoas, e esse ex-estagiário, ele era um intérprete desse guru. Ele morava até aqui nesses condomínios. Eu falava da casa, ele vai lá um dia visitar a casa, só que o cara todo estudando, concurso e tal, não deu tempo. E assim, ele só vinha sempre me perguntar do espiritismo, pela curiosidade dele, como dessa outra religião, mas ele gostava do espiritismo. Aí ele dizia assim: Ricardo, olha essa foto aqui, ele mostrou assim no celular para mim, todo mundo reunido, né, sentado lá, meditando num ambiente, e tinha uns focos de luz na foto, umas coisas brilhantes em cima deles, 3, 4, 5 coisas assim brilhantes. Eu falei: que é isso aí? Isso aí é uma... Até falei ontem, deixei nem ele falar, isso aí é uma luz diferente que vocês botam aí, ficou bonito, rapaz. Não, eu vim te perguntar porque não tem, só tem uma luz ali assim no meio. Isso aí apareceu do nada, são os espíritos de luz que vocês tanto falam no espiritismo. Ele veio com essa, né? E aí, como é que faz? Como é que responde isso? Aí eu falei assim: olha, rapaz, primeiro, pode ser um efeito do flash do celular, que eu já fui com aquele meu ceticismo quase kardeciano da época, racionalismo virginiano. Eu falei: mas, assim, vamos pelo que você está pensando, que eu acho que a intenção é essa, e vamos pensar que deve ter sido isso mesmo, né? O pessoal estava tudo meditando, né? Aí uma paz, uma tranquilidade. Como é que você se sentiu? Ele: não, todo mundo estava muito bem, cara, uma meditação gostosa, tranquilidade, um pensamento, um clima muito bom. Então a gente ficou impressionado com essa foto. Eu falei assim: então, de repente ali tem realmente uma assistência, e deve ter, né? Tem mesmo, né, uma assistência de bons espíritos, de espíritos superiores, seja qual for a reunião, seja qual for a religião, que vão estar assistindo aquilo ali e de repente deixar a sua marca ali, né, a sua impressão no meio digital, né? Tem alguma coisa, alguma iluminação nesse ambiente pelo pensamento de vocês germanado no bem, na caridade, na paz, né, do mundo, né, que eles fazem muito essas meditações em prol da paz no mundo, né? Então, olha só, vamos considerar que sim, são espíritos ali que estão querendo assistir
a reunião de vocês velando pelo bem de vocês, espíritos de luz, ok, entendeu? E deixei o conceito assim no ar. Não vou ficar, pá, espírito é isso, tem grau, tem escala, tem não sei o quê, pá. E nem é só o fato de dizer que vai aparecer só numa reunião espírita isso, que é óbvio que a gente sabe que não, né? E aí a gente tem um último exemplo prático, que está no livro da prece do Paliano Júnior, que André até trouxe aquele outro dia, né, quando ela falou de prece, né? Que tem o capítulo 7, preces coletivas, né? E ele diz assim, primeiro tem a teoria, essas preces são aquelas proferidas antes de uma reunião espírita, doutrinária, que a gente falou no começo, solene, cursos, encontros, onde Ricardinho ficava nervoso, agora não fica mais não, mas sempre dá um negocinho, né? Sempre dá um negocinho, agora eu já estou mais à vontade, mas 10 encontros aí, né? Mas sempre dá. Ou outra qualquer que não seja propriamente mediúnica, ou seja, nosso culto do lar, nossa preparação para um planejamento de uma evangelização infanto-juvenil ou infantil, para sair para a rua, para a questão do trabalho de rua, né? Na volta também, para preparar uma festa, até como foi a festa junina nossa, não deixa de ter para dar tudo certo e tudo, mas principalmente essas reuniões todas que a gente falou agora aqui. Notadamente, os espíritas fazem preces antes e depois de seus encontros coletivos. Por que então deixar escapar as energias movimentadas pelas preces também nessas reuniões? Então, a reflexão que ele faz. Aí vem um exemplo para a gente terminar. Um exemplo de prece coletiva é narrada pelo espírito Alfredo, no livro Os Mensageiros, capítulo 18, páginas 101 e 102. A situação se passa em plena Segunda Guerra. É um tema que eu gosto muito, eu adoro filme de Segunda Guerra. Eu já fui direto nesse aqui, bateu meu olho. Quando o espírito Alfredo visitou Bristol, na Inglaterra, lembra que a Inglaterra estava sob ataque, né? Alemão, bombardeio, né? Imaginem que para iniciar as providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da missão recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem de Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão. As vozes cristalinas elevam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construíram os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então é com esse exemplo que a gente queria terminar, que a gente faça abrigos antitrevosos a cada reunião nossa, seja na casa espírita ou seja fora dela, que Jesus estará conosco quando 2 ou mais pessoas se reunirem em nome dele. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos continuar. Dando continuidade,
Dando continuidade à leitura do livro Fonte Viva, a lição de hoje é a lição 122, que tem como título Entendamo-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singelo ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-se-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. E agora, chegando ao momento do passe, enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos ligando a toda a espiritualidade que se encontram nesse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nessa linda mensagem, o Espírito Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade de compreendermos a importância de todos na sociedade. Lembrando que todos nós somos fundamentais e que não existem tarefas maiores ou menores, ele nos lembra que devemos amar a nossa posição na ordem social, seja onde nos encontrarmos. Como toda comunidade é um conjunto de serviço, e desde o mais simples ao mais complexo, estamos servindo ao progresso com nossa força e dedicação. É certo que nem todos irão valorizar nossa simples tarefa, mas o respeito em relação ao nosso trabalho começa em nós mesmos. Cientes de que Jesus ama a todos igualmente, desde o espírito mais puro ao mais imperfeito, não poderíamos deixar de amar e respeitar nossa tarefa, por menor e mais insignificante que possa parecer. Nem todos chegam à Terra com a mesma tarefa a realizar. Alguns são incumbidos de governar países, outros inventam coisas que alavancam o progresso.
Uns lavram a terra e distribuem a semente que chega na mesa de todos em forma de alimento. Que ninguém se considere superior aos demais, pois somos necessitados da tarefa de todos os outros. Estamos interligados muito mais do que imaginamos e complementando o trabalho um dos outros. E assim, o ciclo da vida se faz. Sejamos gratos, empáticos, com todos, nos colocando à disposição para ajudar. O que nos falta muitas vezes é a compreensão de que quanto mais nos doamos, mais recebemos o que o outro tem de melhor. Quem planta flor não colhe espinho. Esteja onde estivermos realizando a tarefa e ocupando a posição social que for, que nunca nos falte o mais importante, como diz Emmanuel, que é a boa vontade. A boa vontade que faz com que nos movimentemos em nós os sentimentos mais nobres. E de sentimentos nobres, todos nós estamos necessitados. Graças a Deus. Continuando com o pensamento elevado, vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Que nós tenhamos consciência do valor da prece em todos os momentos da nossa existência. Nos momentos de perigo, nos momentos de alegria, nos momentos em que estamos pedindo algo ao Pai. Que nós possamos, sim, nos recolher, fazer silêncio, elevar o nosso pensamento, pedir ao Pai que Ele nos auxilie na nossa caminhada, porque somos espíritos devedores da sua lei e aqui estamos para nos reajustar uns com os outros, para fazermos todo o bem que nos for necessário e possível, olhando os nossos irmãos de caminhada com o mesmo olhar que tu nos olhas, de paciência, de tolerância, de compreensão, porque cada um traz em si os valores da vida. Todos dois podem estar olhando para o mesmo objetivo, mas cada um tem o seu ponto de vista. Então vamos valorizar tudo o que o Senhor nos oferece, pelo dom da vida, pelo alimento de cada dia, pelo sol que nos aquece, pela brisa que nos refresca, pelos amigos espirituais que nos incentivam e por todos aqueles que estão ao nosso entorno. Porque necessitamos muito uns dos outros para caminharmos, para fazermos a vontade do Pai, de olhar aqueles que se encontram nas ruas, sem um agasalho, sem um teto, sem o alimento, sem a água e sem todos os recursos necessários à sua subsistência. Então oremos, sim. Oremos para que ele tenha força, para que ele tenha esperança, porque a ajuda vem para todos. O Pai olha para todos. Ninguém fica esquecido e ninguém está sozinho. Vamos ter mais compreensão. Vamos orar uns pelos outros.
Vamos orar pelos nossos dirigentes. Vamos orar por aqueles que detêm o poder nas mãos, para que eles tenham lucidez, discernimento, lealdade e fidelidade aos compromissos assumidos. E façamos nós a nossa parte. Façamos todo o bem que nos for possível e necessário. E quando não podemos modificar uma situação, deixemos a Deus para que Ele tome a providência necessária, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E assim, meus irmãos, que a paz de nosso Pai possa estar em cada coração aqui presente e que Ele possa levar para todos os lares a vossa paz, o vosso amor e a certeza de que Ele está e estará com todos aqueles que o buscarem. E assim, meus irmãos, que Deus seja convosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião pública, agradecidos por estarmos na Casa do Caminho, que a gente possa estar aqui com atenção plena, ouvindo tudo que é trazido, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Conhecermos mais o Evangelho do Mestre Jesus e assim nos melhorarmos, de progredirmos. Obrigada, Senhor, por essa casa que nos acolhe, que nos recebe, que nos convida ao trabalho no bem e ao estudo, e que a gente possa, sim, querer aprender e dizer sim a todos esses convites. Pedimos, Senhor, acompanhe-nos de volta aos nossos lares e que a gente saia daqui mais fortalecido, com vibração de paz e harmonia. Que seja em Teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, e encerramos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.